todo o país, embora tenhamos, né, escritórios em Porto Alegre, Caxias do Sul e aqui no Rio de Janeiro, com certeza que esse disponibiliza também está atendendo aqui, obviamente, os clientes aqui que, porventura, necessitem do nosso apoio aqui em Caxias. Com certeza, que maravilha, que bom saber. E ó, a gente tem muita coisa boa vindo. Esse é o primeiro de vários podcasts que a gente vai abrir aqui. Um estilo de vida não é só um produto, gente. Não é um produto, é um estilo de vida. É mudança de consciência. É isso aí, mudança de comportamento. Porque assim, você para investir, a primeira coisa que você tem que ter é uma sobra no seu orçamento. Então você precisa se reeducar financeiramente. Isso envolve então adquirir conhecimento, entender um pouco mais, né, como a economia afeta, né, a sua vida, como é importante você ter um orçamento, fazer um planejamento financeiro, e aí com essa sobra de recursos, né, você gastando menos do que você recebe, vai ser possível você fazer, obviamente, iniciar, na verdade, seus investimentos. Tá vendo aí? É verdade, olha só, a gente tem que pensar exatamente se a gente está gastando mais do que a gente está ganhando. Exatamente. Não é isso? E o brasileiro, ele realmente tem uma dificuldade muito grande, né? Porque não aprendeu isso no momento da vida. Eu acho que isso é muito fruto assim, da memória inflacionária que existe no Brasil. Eu, por exemplo, quando eu era pequeno, eu lembro muito dos meus pais, né? Quando meu pai recebia o salário dele, ir para o mercado, correr para o mercado para fazer aquela compra do mês enorme. Por quê? Porque o dinheiro, ele perdia poder aquisitivo por vezes de hora em hora. Você, na verdade, se voltasse talvez no final do dia no mercado ali, você já compraria menos. Sim. Então, assim, aquilo ali gerou realmente uma mentalidade, né, de você consumir todo o seu orçamento, né, o mais rápido possível, para que ele não fosse corroído pela inflação, o seu poder de compra não fosse corroído pela inflação. Me fala uma coisa, essa parte da aposentadoria que muitos brasileiros também não, principalmente aqueles que não estão de carteira assinada, que não são seletistas, sim, aquele que tem lá a banquinha de jornal, aquele que é o informal, sim, né? Como é que ele faz? Ele precisa mudar essa consciência rápido, porque ele já tem uma idade, né? Sim. O que você falaria? Você daria uma dica para essas pessoas? Fazer um investimento em que momento? Quando pensar? Na verdade, assim, a pessoa que já trabalha e não contribui hoje em dia nem para a previdência oficial, nem para uma previdência privada, ela precisa começar a pensar nisso quanto antes. Exatamente. E assim, uma coisa não exclui a outra. O ideal é que você faça, obviamente, a contribuição para o sistema oficial de previdência, que é o INSS, e ao mesmo tempo, se houver a possibilidade, você faça também uma contribuição privada. Que isso vai garantir que você tenha uma renda, né, no momento que a sua capacidade laborativa ela vai reduzir naturalmente, né, em decorrência da idade. Então isso é extremamente importante para que você, nesse momento que você mais fica, às vezes, vulnerável, você tenha, obviamente, ali um recurso para um suporte financeiro para bancar os seus custos que devem também aumentar, em decorrência, obviamente, de medicamentos, que a gente às vezes tem que gastar mais, não necessariamente por uma doença, mas às vezes para manter uma qualidade de vida, entendeu? Então é importante. E assim, uma coisa que eu queria deixar aqui claro é que isso é um dos fatores, na verdade, que motivam as pessoas a investir. A gente falou aqui de uma geração, né, de renda para o futuro, quando a gente está mais vulnerável. Você pode ter, por exemplo, motivos, né, para realizar um investimento, o aumento do patrimônio. Você pode querer melhorar a qualidade de vida sua, pessoal, das pessoas que você ama, que estão ao seu redor. Você pode querer, como nós mencionamos aqui, gerar uma renda no futuro, no caso de uma aposentadoria. Você pode também querer fazer investimentos para garantir o futuro do estudo dos seus filhos. O futuro deles também, do mesmo jeito, né? Deixar um legado para eles, por exemplo, para que eles não comecem a vida deles do zero. Você pode também investir, se planejando para adquirir um bem como um imóvel, como um veículo, por exemplo. E se for um empresário, ele pode investir também para
visando, por exemplo, a expansão do negócio dele, entendeu? Obviamente separando uma parte dos recursos que ele vai, né, auferindo ali mensalmente, por exemplo, fazendo uma reserva, e em determinado momento que ele julgar oportuno, as condições forem favoráveis, ele pode pegar esse recurso para investir numa ampliação, né, por exemplo, na fábrica dele. Então, existem diversos motivos que nos levam a investir. Nós temos recebido participação aqui dos internautas, fazendo algumas perguntas, e o Paulo Rogério, do Meyer, ele gostaria de saber quais tipos mais conhecidos de investimentos. Olha, os principais são os produtos de renda fixa, né? Que são os produtos que as pessoas estão mais habituadas. Primeira coisa que eu queria deixar claro aqui, poupança não é investimento. E as pessoas pensam até hoje. Até hoje, mas faz parte também da mesma, né, questão que a gente mencionou aqui, da falta de hábito, né, de poupar as pessoas. Porque quando, né, as pessoas, na verdade, elas tinham poucas opções de aplicações, a poupança realmente era o que restava para elas. Era a única alternativa. Ou se você fosse uma pessoa de uma renda mais alta, né, você conseguisse defender da inflação aplicando no overnight, né, e aí você tinha o seu recurso corrigido diariamente. Mas não era o caso da grande maioria da população, né? Sim, sim. Então só restava para renda de poupança. Mas assim, ela é, na verdade, um instrumento para você criar o hábito de separar sempre uma sobra no seu orçamento, reservar ele para um momento futuro. Mas hoje em dia você consegue, por exemplo, através do CDB, que é um certificado de depósito bancário, um produto que é emitido por uma instituição financeira, um banco, que tem o mesmo nível de risco da poupança, ele vai te render em torno de 1,5 vezes mais que a poupança no mês. Isso após o imposto de renda. A poupança isenta do imposto de renda, mas o CDB, mesmo com a isenção do imposto de renda, ele vai te render em torno de 1,5 vezes, 1,6 vezes a poupança, o rendimento da poupança em um mês, entendeu? Entendi. E o risco, né? Porque todo mundo, essa é uma pergunta muito importante. Sim. As pessoas, como eu falei, são inseguras, desconhecem mesmo. A gente escuta algumas coisas, às vezes está numa reunião, ou às vezes vai até o banco para saber mais sobre investimentos, porque parece que vocês ainda estão muito distantes, né? Como a gente havia falado. A gente precisa estar mais perto de vocês, por isso que eu quero você aqui com a gente. Deixa eu só então fazer um parênteses, assim, o gerente do banco, ele não é um especialista em investimentos, né? Então, assim, ele tem que cuidar de uma série de outras atribuições inerentes à função dele, que não necessariamente investimentos. E o investimento, na verdade, acaba muitas vezes ocupando assim, uma parcela pequena do tempo que ele dedica ali durante as horas de trabalho dele, né? E é diferente do meu caso, eu sou um especialista em investimentos. Eu sou um especialista em investimentos, esse aí é o core business da XP, que é realmente assim, levar, né, investimentos de qualidade e de uma forma bastante simples e acessível a toda a população brasileira. Foi esse assim, que motivou, né, o surgimento da XP. E você falou sobre riscos, né? Existem alguns riscos associados aos investimentos, né? Nenhum investimento é livre de risco, mas, por exemplo, vamos pegar o caso da poupança, né? As pessoas julgam que a poupança é o investimento mais seguro que existe. E a gente viu que não, né? Não é o mais rentável, Sim. Longe disso, na verdade, Exatamente. É muito pouco rentável, né? Mas se você compara, por exemplo, a poupança com o CDB, que é emitido por um banco, com uma LCI, que é uma letra de crédito imobiliário, que financia inclusive operações, né, no setor imobiliário, a LCA, que é uma letra de crédito do agronegócio. Esses produtos que são emitidos pelos bancos têm o mesmo nível de risco da poupança. Ou seja, o mesmo mecanismo que existe no mercado, que se chama Fundo Garantidor de Crédito, que garante os depósitos em poupança até o limite de R$250 mil por CPF, por grupo financeiro, ele garante também os depósitos no CDB, uma aplicação de LCI, uma aplicação de LCA. Então, esse risco, ele é o mesmo para qualquer produto, né, de instituição emitido por uma instituição financeira. Existe esse mecanismo.
Esse é um dos casos, um dos riscos que existe no mercado. A gente tem, por exemplo, o risco de mercado. O que é o risco de mercado? O risco de mercado é um risco associado à variação de preço dos ativos. Então, por exemplo, se você possui ações negociadas na bolsa, aquele sobe e desce ali das ações, isso é o risco de mercado, porque em determinado momento que talvez você necessite do recurso, pode ser que o preço da ação ele esteja abaixo, inclusive, do preço do valor que você investiu. Então, não é um investimento recomendado, por exemplo, para aplicações de curto prazo. Você tem o risco de crédito, que é o risco, por exemplo, da contraparte da operação, ou seja, aquele emissor do título que você adquiriu não honrar o compromisso e restituir o valor acrescido de juros, o valor que você investiu acrescido de juros. Isso é um risco de crédito. Tem o risco de liquidez, a gente vê isso muito no mercado imobiliário, que é a capacidade de você transformar o seu ativo em dinheiro em curto espaço de tempo e sem que isso acarrete uma perda significativa do valor dele. Então, temos também um risco cambial associado à variação do valor da moeda. Então, esses são os principais riscos que a gente possui no mercado financeiro. Então é coisa pra caramba, realmente a gente vai precisar. É um oceano de informações e possibilidades. É um oceano e a gente vai precisar de mais tempo, né? Então, tem alguma perguntinha aí que eles enviaram, alguma mais? Sim, inclusive sobre esse assunto abordado ainda há pouco, como evitar tais riscos por meio da diversificação? Essa é a Manuela, lá de Xerém. Sua vizinha. Bom, na verdade a diversificação, ela diz que você não deve colocar todos os ovos na mesma cesta. E esse é o grande benefício que ela traz, né? Porque você não fica exposto a nenhum risco específico. Então, por exemplo, se você tem uma carteira de ativos composta por 10 ativos, se um deles for mal, aquilo ali não vai ter, a longo prazo, um impacto significativo na rentabilidade dos seus investimentos. Enquanto que se você tiver tudo concentrado ali, você pode perder tudo que você possui. Então a diversificação ela proporciona, na verdade, esse benefício, né, de você ter ali uma mitigação, uma redução dos riscos dos seus investimentos, ao mesmo tempo que ela garante que no médio e no longo prazo ela vai possibilitar que você tenha uma rentabilidade melhor. Porque essas situações, às vezes específicas, pontuais, elas vão ser, na verdade, diluídas dentro da sua carteira. Enquanto esse ativo, às vezes, está indo bem, você vai ter outros ativos que vão estar performando muito bem. E é isso que faz, na verdade, um assessor de investimentos, como eu, que, na verdade, vai indicar ali um conjunto de ativos que sejam, na verdade, adequados ao seu perfil de investidor, ao seu objetivo, né, de investimento, a meta financeira que você precisa, né, atingir para você alcançar esse objetivo de investimento e o horizonte de tempo que você tem também para atingir essa meta financeira. Então, assim, você pode ter diversos ativos na sua carteira, independente de você possuir, eu falei aqui de perfil de investidor. Você pode ser um investidor conservador, investidor moderado, ou um investidor arrojado, independente do seu perfil. Você pode ter diversos ativos compondo a sua cesta de ativos para que você possa atingir objetivos diferentes, diversificar sua carteira, assim mitigando os riscos também que estão associados, né, aos investimentos. Então, muito bom. Me fala uma coisa que é uma curiosidade minha, tá? Você, nos 20 anos, né, de profissão, de atuação, como é que você analisa hoje a consciência dessas pessoas? Aí eu estou colocando todo mundo no mesmo, né, na mesma cesta. Aquele empresário, e aí esse empresário que ele é mais conservador. O que hoje nós temos no cenário? As pessoas estão melhores nesse sentido? Elas estão com outra consciência? Como é que está isso? Como é que é essa visão? Eu vejo que é ainda realmente um assunto que não é um assunto de conhecimento geral. As pessoas, na verdade, muitas delas, elas têm receio, né, de
de falar, mas principalmente de, às vezes, né, realizar seus investimentos, principalmente quando você vai realizar um investimento numa aplicação que você às vezes não conhece. Por mais simples que ela seja, mencionei aqui o caso do CDB. Muitas pessoas, por exemplo, né, possuem recursos na caderneta de poupança. No Brasil, só para vocês terem ideia, a gente tem quase R$1 trilhão na poupança. Isso com a Selic, hoje está em 12,75%. Ou seja, enquanto a poupança rende ali 6,17% mais a TR ao ano, a Selic hoje está em 12,75%. Então, como eu disse, mesmo assim, ela vai ter um imposto de renda, uma diferença brutal. Sem contar que a poupança, você tem a questão da data do aniversário, a rendimento só cai naquela data, enquanto que no caso do CDB e outras aplicações, a capitalização é diária. Mas voltando à sua questão, eu acho que as pessoas têm muito receio ainda, muito devido a essas notícias que saem o tempo todo de golpes associados ao mercado financeiro, muita gente querendo se aproveitar da falta de conhecimento das pessoas. Então, por exemplo, a gente vê muitas empresas, muitas pessoas oferecendo rentabilidades de 5, 10% ao mês. Isso não existe no mercado financeiro. Não existe. Você pode até acontecer, dependendo do ativo que você aplique, mas isso não é uma coisa garantida. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Você, como profissional do mercado financeiro, você não pode garantir para o seu cliente rentabilidade em uma aplicação financeira. Então, acho que isso aí é um dos fatores que mais levam as pessoas a terem receio na hora de aplicar. A falta de conhecimento é outro fator. As pessoas, às vezes, acham um tema um pouco árido e não se aprofundam, né, no assunto. Então, a missão de pessoas como eu é justamente levar essa educação financeira de qualidade para todos. E assim, a pessoa, na verdade, como eu sou um assessor, né, de um escritório que credencial na XP, ela não paga nada por isso. Quem me remunera é a XP. Entendeu? Então você tem acesso, na verdade, a um serviço na hora de investir com um assessor de investimentos que vai agregar, obviamente, valor, porque você vai abrir seu horizonte com relação ao assunto, né, ao tema de investimentos, vai aprender muita coisa e, ao mesmo tempo, vai fazer o seu dinheiro trabalhar de uma forma melhor para você. Entendeu? Mas, assim, eu vejo alguns sinais, assim, auspiciosos, né? Por exemplo, a gente vê, ano após ano, o número de investidores na Bolsa de Valores aumentando, CPFs, né, novos na Bolsa aumentando, muito embora muitos também comecem pelo caminho errado, que é fazendo um tipo de operação que não é o adequado, não é o indicado para quem está começando no mercado financeiro. Que maravilha! Temos mais uma pergunta, porque a produção está ali atrás. Eu tenho mais uma pergunta. Olha lá, produção. Temos sim. E essa curiosidade é minha. Eu queria saber como faço para abrir a conta em uma corretora. Hoje isso é muito simples, né? A gente tem assim, acesso, né, a tantas tecnologias para facilitar a nossa vida, elas facilitam, obviamente, também a comparação que a gente pode fazer entre as corretoras. A gente tem que comparar taxas, custos, né, de cada corretora. Mas normalmente o processo é muito simples. A partir do momento que você decidir a corretora que você deseja operar, você vai fazer ali, vai entrar na página dela, você vai fazer um cadastro, pré-cadastro, algumas informações suas vão ser analisadas por ela, provavelmente alguns documentos serão solicitados também, e aí, questão de algumas horas, você vai ter ali a devolutiva da corretora e já vai poder começar a operar, fazendo o depósito inicial. Mas o que é importante, por exemplo, a XP, ela oferece, por ser uma corretora, uma conta de investimento, que é totalmente isenta de custos. Você pode fazer TED para enviar o seu recurso depois, se você precisar resgatá-lo para outra instituição financeira sem nenhum custo. A partir do momento que você tem a conta investimento aberta na corretora, você tem acesso à conta digital do Banco XP, que também não tem nenhum custo para você, possibilita que você faça PIX, realize pagamentos, agente de débitos automáticos. Você tem acesso ao cartão Visa Black da XP, que recentemente foi eleito o melhor cartão de crédito do mercado, te dará acesso a
Todas as salas VIPs. VIPs de aeroportos no Brasil e no mundo. Estamos sabendo. Acho que já tem alguém usando aqui. Também não possui anuidade, não possui custo. E além disso, retorna uma parte do que você gastou na sua fatura na forma de um investimento em um fundo de renda fixa para você na XP. Então, assim, esses são os exemplos, né, do que você deve avaliar. Bons exemplos, né? Porque realmente é muito difícil, não te cortando, mas eu preciso, né, entrar e fazer as minhas ponderações, às vezes falha, às vezes eu tomei pouco café, não estou acordada ainda. Mas vamos lá. Essa coisa nesse boom da internet hoje, né? Falando em cartões que realmente trazem benefícios. Esse é um cartão, acho que a gente vai fazer aqui uma bela propaganda para XP. Com certeza, muita gente vai fazer a sua nova conta na XP e muito mais. Sim. Com certeza. E realmente é um cartão excepcional, é um cartão que realmente volta isso para você, você gasta. Muita gente gasta em muitos cartões. E aí você fala, cara, eu queria receber isso de volta. E não recebe. Exatamente. É uma coisa absurda. Você entra num outro aplicativo, né? Vamos falar de cartões um pouquinho, né? Para ter uma diferença deste cartão que é excepcional. Vamos lá, vamos pegar qualquer banco e esse banco vai te fornecer um cartão, Visa, Credit Card, alguma coisa assim, e você começa a gastar muito nesse cartão. Tem gente que gasta 50 mil, 30 mil, 100 mil. Quanto que essa pessoa recebe de volta? A partir de 1%, mas dependendo, se ela, por exemplo, fizer compras dentro do aplicativo, tem um marketplace lá dentro, uma loja virtual do aplicativo da XP, se você levar um para dentro, pode retornar até 12% para você, dependendo do... Olha aí, até 12%. Isso, e inclusive tem dentro do aplicativo também uma agência de viagem. Você pode comprar passagens aéreas, você pode reservar hotéis, adquirir passeios, tudo isso que você possa imaginar dentro. Olha isso, gente. Então, assim, é o universo lá dentro. A XP vai ser o nosso patrocinador. Porque o que eu vou divulgar, o que a gente vai trabalhar em cima disso. Porque hoje eu tenho alguns cartões em outros bancos que não me dão nada disso. Exatamente. Eu gasto muito, eu boto muito dinheiro. Não, e assim, o ideal para que você, na verdade, maximize esses benefícios é que você centralize tudo em um cartão só. Exatamente. Entendeu? E aí é sempre assim, com responsabilidade, pagando a fatura de uma forma integral, né? Porque a gente sabe que os juros do cartão de crédito no Brasil são altíssimos. Então, o importante é você ter responsabilidade na hora de usar, se puder concentrar, é o ideal, provavelmente você vai conseguir ter um retorno de mais benefícios para você e fazer aí, obviamente, uma série de ter o acesso a uma série de experiências, né? Que o cartão proporciona para você. Que maravilha de saber. Nós vamos conversar ainda muito mais sobre esses cartões e esses benefícios da XP. Então, eu gostaria de te agradecer a presença, primeiro de muitas, né? É um profissional excepcional que estará conosco o tempo todo agora, porque ele disse que ele vem. Então ele vai começar conosco aqui para fazer a diferença para vocês. Com certeza, eu agradeço aqui também a participação, tá? O seu convite aqui da produção, do Walter, o seu convite também. E foi um grande prazer estar aqui com vocês. Conta comigo, a Toro Negro Investimentos, porque a gente vai levar sempre informação de qualidade, produtos de qualidade, para todos que desejarem realmente conhecer mais sobre investimentos. Que maravilha! Então vamos passar um canal aí que eles possam entrar em contato também, né? Com certeza. Vou passar o telefone, o e-mail ou o Instagram, o que você acha? Pode ser o Instagram, né, da Toro Negro, que é @toro__investimentos. E tá aqui embaixo, hein, gente? Alberto, underline Madeira 78, me sigam lá também. Eu gosto bastante de conteúdo lá, de interesse para as pessoas que gostam de investimentos e desejam aprender a investir também. E tem o site da Toro Negro, www.toronegroinvestimentos.com.br. Fica a dica aí para vocês. Muito obrigada e até uma próxima.